Se você chegou nesse vídeo, provavelmente é porque você já deve ter ouvido essa música aqui. Sailor Song é de fato uma música muito gostosinha, né, gente? E não é possível que você não tenha sentido alguma coisa quando você ouviu essa música. Um arrepiozinho, um quentinho no coração, uma emoção. Alguma coisa você deve ter sentido. Nem que seja ódio. Aquela da mentira. Não, alguma coisa você deve ter sentido. Se você não sentiu nada, meu anjo, é porque você tá morto por dentro. Como diria a Mônica pro Chandler naquela cena de Friends. Quem pegou a referência, pegou, hein? Essa música, minha gente, entrou na minha playlist. Eu fiquei ouvindo ela e cantarolando ela por semanas. Até que me deu um estralo aqui. Eu pensei, quem que é? De quem é essa voz? A dona dessa voz é a Gigi Pérez, ou Didi Pérez, como você preferir. Que hoje, aos 25 anos de idade, é um dos nomes mais promissores do pop alternativo mundial. Então no vídeo de hoje eu vou te contar quem é Gigi Pérez por trás de Sailor Song. A lida com a perda da irmã, o abandono de uma gravadora para voltar a ser uma artista independente, o luto e como que essa artista se tornou um grande fenômeno na internet. When I lost my sister in 2020, in July, that experience really created some serious isolation in my life and how I moved around with people, especially initially. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso com você sobre histórias e curiosidades do universo da música. Se você ainda não é inscrito, te faço aqui convite para você pertencer aqui a esse canal, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo porque isso me ajuda demais. E tá aqui o meu arrobinha, se você quiser me seguir, fica bem à vontade pra gente ficar ainda mais conectado ou simplesmente me mencionar enquanto você tá assistindo esse vídeo. Eu adoro quando eu recebo aí stories de vocês com a minha mençãozinha, é sempre legal saber quem tá aí do outro lado assistindo. Bora pro vídeo. Nascida em Nova Jersey e criada na Flórida, Gianna Birielli Pérez, ou Gigi Pérez, como conhecemos, nasceu em 2000 e ela cresceu em uma família cubana e também num ambiente evangélico. Ainda adolescente, ela já tinha essa noção que ela era diferente e que ela ia encontrar na música um refúgio. A Gigi começou a escrever suas próprias músicas quando ela tinha ali os seus 15 anos de idade, ainda quando ela estava no ensino médio. E escrever músicas para ela era uma forma dela lidar com tudo que estava acontecendo na vida dela, na adolescência dela, e também uma forma dela colocar pra fora coisas que ela não poderia falar pra ninguém. Isso porque era um período que ela tava lidando e compreendendo ali a sua sexualidade, e era uma situação um pouco difícil pra ela, porque como ela vivia num ambiente evangélico, ela via aquilo como um certo problema, né? Não era uma coisa fácil de lidar. I feel like growing up gay in an environment where you're not allowed to be that was very taxing on me. Ainda quando adolescente, a Gigi tinha uma banda que se chamava Wendy Lane. E fazer parte dessa banda foi muito importante pra ela, porque foi quando ela começou a aprender a gravar os seus próprios vocais. Foi a partir daí que ela descobriu como gravar suas demos e assim por diante. Enfim, ela ganhou uma certa experiência com tudo isso, com essas demandas, com essas atividades ali na banda, que no fim seriam muito úteis pra ela como uma artista independente. Mas a gente já chega lá. Até que em 2019 ela vai pra uma espécie de acampamento de composição de Berkeley, que também foi muito importante para ela, justamente porque foi o momento dela aprender mais sobre esse cenário que ela estava querendo se inserir, no cenário da música. Quando eu me refiro à importância, eu quero dizer além da questão de carreira, de questão profissional, porque também foi um lugar onde ela conseguiu se encontrar, se sentiu pertencente àquele lugar, porque de acordo com a Gigi, foi a primeira vez que ela conheceu de perto pessoas que nem ela, pessoas, crianças, adolescentes gays. The first time that I ever met other gay kids, like in real life. I had a lot of online friends growing up, but even at this point, I don't think any of my friends were out. Por fim, a Gigi chegou a frequentar o Berklee College of Music, mas ela acabou saindo depois por conta do Covid-19, né, naquele período ali de pandemia. Mas a vida da Gigi virou mesmo de ponta cabeça depois que a irmã mais velha dela faleceu em 2020. E no mesmo ano, na verdade num período bem próximo à morte da irmã dela, ela estava vivendo ali um relacionamento tóxico que acabou chegando ao fim. Teve ali o término do relacionamento. Então pensa aí como a cabeça dela não devia estar, né? E o resultado disso é que a Gigi mergulhou num luto profundo e encontrou na música uma forma de consolo, um refúgio, para conseguir lidar com tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. E para lidar com tudo isso, ela começou a publicar vídeos no TikTok, meio como uma forma mesmo dela se distrair e desabafar com o seu público através da sua música. E foi assim que ela viralizou no TikTok com a música Celine e Sometimes.
músicas que ela tinha feito inspirada na perda da sua irmã. E esse boom, esse estouro dela na internet, levou ela a ser contratada pela Interscope Records. E no período que ela tava com essa gravadora, em 2023, ela lança o seu primeiro EP, chamado How to Catch a Falling Knife, que inclui singles como Figurines e Sally. E a carreira da Gigi não foi nada linear, né? Porque, enfim, temos aí, né, ela com a gravadora, com a Interscope Records, e nesse período ela lançou o EP, ela também abriu grandes shows, como Coldplay e a Noah Cyrus, sendo que o mais louco é que ela até então não tinha feito nenhum show solo próprio, tá? Mas tava ali fazendo as aberturas. E nisso a Gigi tava se sentindo meio deslocada, não tava se sentindo pertencente àquela situação, sabe? Parecia que tava indo tudo muito rápido e ela não tava conseguindo acompanhar no ritmo dela, pessoal. Como se as músicas dela fossem profundas demais para serem saídas de um buraco para caminhar na velocidade da indústria. E essa pressão da indústria, a velocidade do sucesso, todo esse peso, né, que estava no consciente dela, fez com que ela não conseguisse se reconhecer no meio dessa carreira que estava sendo construída. E foi em Londres, depois de ela fazer um show para um público meio desconhecido, que ela estava se sentindo super deslocada, que ela pensou, cara, é hora de parar ou de recomeçar. A Gigi então voltou para casa, largou a gravadora e transformou o seu quarto num estúdio. E foi dentro desse quarto, com toda a experiência que ela carregava consigo, com os acontecimentos da vida dela, com as experiências que ela teve lá no início, né, naquela banda, quando ela era ainda uma adolescente, que ela fez a música que a gente tanto ama, ou que simplesmente fez você estar nesse vídeo aqui hoje. Sailor Song. When I created Sailor Song, I was struggling a lot with my concepts of faith and worldview. What's inspiring me right now is deconstructing the beliefs and ideas that I was raised. Enfim, Sailor Song foi lançada em 2024 e nasceu de uma paixão intensa por uma mulher que lembrava Anne Hathaway. De acordo com a Gigi, não na questão física, mas por dentro, segundo dela, o jeito, né? E assim por diante. Já na parte que a Gigi canta Eu Não Acredito em Deus, mas acredito que você é meu salvador, ela fala sobre um amor tão intenso que chega a ser quase espiritual, de tão poderoso que é. Mas vocês acreditam que esse verso acabou gerando uma polêmica? Exatamente. A polêmica surgiu principalmente entre grupos cristãos conservadores que se sentiram ofendidos com essa parte e até pediram pra Gigi alterar a letra da música dela. Sim, ela alterar a letra da música dela, tá? Te dou aqui, ó, 5 minutos pra te ir lá no quarto e reescrever ela e lançar de novo. Não sei o que acontece, gente, não sei. E quando pediram pra mudar a letra, a Gigi, obviamente, né, foi lá e deixou claro que não ia abrir mão da sua arte e disse que a composição não era uma democracia. Classuda, achei. Enfim, essa música viralizou nas redes sociais, se espalhou entre várias playlists, incluindo a minha, e chegou na posição número 1 nas paradas do Reino Unido, Irlanda e entre outros países. Vocês têm noção, gente? Foram mais de 100 milhões de streams globais em menos de 2 meses. E bonitinha, né? Ela ficou tão emocionada quando ela descobriu o sucesso que estava fazendo a música dela, que ela disse que quando soube, ela saiu do banho e começou a chorar horrores, assim, de tão emocionada que ela tava. Com esse sucesso, a Gigi assinou com a Island Records e finalmente lançou o seu primeiro álbum completo, chamado At the Beach in Every Life. Um disco bem autoral, intimista, que mistura um pouquinho de folk, de pop alternativo, com letras super sinceras, bem honestas. É praticamente ela se abrindo por inteira sobre todos os sentimentos dela nesse álbum. Nele, a Gigi fala sobre reencontro, sobre fé, sobre saudade e sobre amor. E inclui músicas como Sleeping, Chemistry, Sugar Water e a maioral de todas, né? Sailor Song. E sobre esse álbum, a Gigi compartilhou o seguinte: esse é o álbum que eu precisava ouvir quando tinha 20 anos, depois da morte da minha irmã mais velha. Foram anos tentando processar tudo e vendo como isso coloriu cada parte da minha vida. Parece mais como fincar uma bandeira na areia de um ponto de parada do que chegar a um destino. Eu fui amada através do meu luto. E vale trazer aqui que esse disco já soma
1 bilhão de streams. E a carreira da Gigi segue a todo vapor. Ela se apresentou no The Tonight Show com Jimmy Fallon, fez turnês pela Europa com ingressos esgotados e é ela que vai fazer a abertura do show do Hozier aqui no Brasil. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do show, mas enfim, pelo menos você tá sabendo aqui que é a gata garota que tá fazendo essa abertura. Enfim, hoje, com seus 25 anos de idade, Gigi é cantora, compositora, produtora e, como eu falei no início desse vídeo, um dos nomes mais promissores do pop alternativo mundial. Mas muito mais do que isso, é uma artista que canta sobre o que sente. E eu acho que é justamente isso que faz ela se conectar com seu público cada vez mais, diante da sua honestidade, diante das suas experiências. Aliás, ela mesma diz, né, que ela usou a dor dela, transformou a dor dela em música para ajudar outras pessoas a se curarem. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje nesse vídeo, sobre a Gigi Pérez e como que ela merece ser cada vez mais enaltecida na indústria da música. E deixa aí nos comentários, me conta se você já acompanhava a carreira da Gigi, se Say Your Song foi de fato a primeira música que você ouviu dela. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Deixa aí o seu like nesse vídeo também se você gostou, você sabe que isso me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá aqui o meu arrobinha também se você quiser me seguir pra gente ficar ainda mais conectado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!